ação colaborativa e compartilhada, já exercer o princípio da cooperação. Vamos lá, então? Pode dar início? Pessoal, boa tarde, né? Vamos dar aquela... Tá quase chegando a hora lá do coquetel. E aí eu venho para conversar com vocês sobre a coleta de dados, né? Os colegas explicaram excelentemente aí a questão dos documentos, essa matéria-prima. E eu queria, antes de iniciar, comentar com vocês, só para refletir, ali no QR Code tem uma pesquisa, né, sobre os desafios operais do IBS, que eu trabalhei com 33 colegas no aspecto do IBS, dos estados, e aí foi um desafio muito grande de estar lá. E aí eu queria também aproveitar que muitos estão nessa mesa, muitos estão sentados aqui, que pararam, né, Flores, esse momento de construção para fazer o quê? Para pensar um pouco a reforma e responderam mais de uma hora de conversa sobre esses desafios, e foi o meu projeto de mestrado. Eu queria uma salva de palmas para eles que estão presentes, para agradecer, que a gente não só constrói, mas também pensa sobre e auxilia a academia. Então está aí disponível. E aí, Flores, assim, trazer também o Luiz, todo o pessoal na mesa, todos que estão aqui, que só uma frase, né, para quem é psicólogo como eu acho que o Luiz convocou lá para o encate para eu ajudar mais para o meu aspecto psicológico, né, como psicólogo, do que mesmo operacional. E aí, quando a gente está em plena rua do hospício, né, não dá para perder, né, essa subliminar, né? Tá aqui, já chamam o nosso sistema de manicômio fiscal. Aí eu preciso trazer uma frase de um colega que ele falou lá, que está registrado, vocês vão poder ler lá, depois isso vai virar um livro, e ele fala assim: se vivemos hoje esse período, né, de manicômio fiscal, infelizmente, o período de transição será um manicômio em surto. Então, estejam preparados, né? Não vou deixar o telefone de contato, mas vão precisar de terapia. Então, vamos lá, pessoal. Outra coisa que eu queria deixar, essa pesquisa é essencial para nós. Chama-se Brasil no Espelho, né? Trabalhado aí do Felipe Nunes, quem não conhece o Instituto Quest. E ali tem algo essencial da relação do brasileiro com a tributação. E eu só queria trazer um aspecto, além do que ele fala da forma de pagar, o empreendedorismo, uma coisa essencial que ele coloca é o seguinte: o índice de confiança do brasileiro nas relações interpessoal. A relação interpessoal do brasileiro, ele está no índice de 0 a 10 de 2,5. É o índice de desconfiança. Se a gente for olhar para outros grupos, se a gente olha um grupo que a gente não pertence, esse índice beira a 1,0. Então, assim, o que isso impacta? Quando eu tenho um modelo que se pretende cooperativo, o princípio da cooperação simplificado, se você tem um nível de desconfiança tão alto entre a sociedade, o que acontece é que você gera mais burocracia, mais peso do Estado, e aí você precisa, de fato, a gente romper também essa estrutura cultural de desconfiança. E o fisco tem esse papel de trazer transparência e simplificação com a reforma. Beleza? Pode seguir, vamos lá, Flores, que é uma reflexão que era para ficar. Então, assim, trazendo a perspectiva da coleta, eu queria pensar com vocês essa plataforma aqui, no contexto das plataformas digitais, mas também foi muito falado, e eu fiquei satisfeito com a ideia, que a gente vivencia hoje essa multiplicidade de fontes. As fontes são enormes, né? Eu brincava tempos atrás que se existisse um apocalipse nuclear, e já não está muito longe, ia sobrar barata e documento fiscal. Então, graças a Deus, assim, a gente está passando mais para uma racionalização. Mas eu fiquei satisfeito que assim, a gente sai da multiplicidade para começar por um fluxo, para pensar no que ali? Essa ideia de um fluxo de informações, aí pode ter uma linguagem tecnológica como um streaming de dados, mas a gente precisa pensar o quê? Que a gente vai sair de uma fiscalização que sai de um contexto de ser episódica e acompanha, é aderente, ela conversa com o tempo real. A gente vai ter também essas plataformas que hoje são um hub de negócios, seja de serviços, operações, e aí ele tem um emaranhado de dados trabalhando dessa forma. E como é uma reforma tecnológica, é o desafio dessa integração sistêmica. E aparece ali numa parte das pesquisas exatamente isso: integrar Estado, município, a questão financeira, logística, as questões operacionais, a pessoa física ali integrando, aí quem está vendo aí o impacto das declarações de conteúdo para a pessoa física, que é um documento que eles nem estavam habituados, né, nas transações, mas pode seguir, filho. Então, é pensar o quê? Aí eu trago já nesse aspecto, quando eu quis falar no fluxo, hoje o Ricardo falou logo cedo, pensar a administração tributária como o quê? Como invisível. Aí eu vou me resgatar também, Ricardo, assim, agora indo para os documentos, é pensar
do que o segundo filósofo chinês, Bruce Lee, dizia, pensar como água, né? Como água que é aderente, que flui, que traz todas... E aí, se vocês quiserem pensar no chopp também, fica à vontade. Então, é ter essa perspectiva que o Harari traz naquele livro Nexus sobre as redes de informação, que é o quê? Todo mundo pensou que informação é poder, mas hoje vocês estão vendo que a gente está sendo afogado em termos de informação e esse conhecimento, esse poder, até essa sabedoria está questionável ultimamente, né? Então, assim, o que é, de fato, essa clareza que é o poder? É você refinar essa informação, é você poder tratar de forma coerente. Então, a gente tem um princípio que a Estônia trouxe muito bem, que é o chamado princípio da only, né, only once, que é uma vez. Eu só busco do contribuinte uma vez essa informação. Eu não vou ficar reiteradamente como ilhas, como silos, que aí eu tenho que ali depois desfragmentar. Mas pensa nesse fluxo, nesse princípio de uma única vez que desse contribuinte interagir conosco. Então, é muito importante ter essa ideia, né, de tempo real, desse fluxo de dados e trazer o quê? Hoje o contribuinte, as administrações tributárias e o cidadão quer o quê? Clareza. Porque ser afogados de informação, a gente está vendo para a gente estar caminhando. Então, ter essa perspectiva desse paradoxo da informação, mas pode seguir, Flores, também? E aí entender que as fronteiras agora são mais líquidas, as fronteiras elas estão cada vez mais encaminhando para essa integração, o comércio global é fonte, a OCDE traz todas as recomendações, a gente tem toda uma análise dos IVAs em comparação, né? E fica o registro aqui, também fazendo ali o master hoje do IVA na Escola Espanhola de Estudos Fiscais, você vê como que os documentos fiscais brasileiros despontam, né? Como essa escola que a gente construiu de integração, documento, fluxo de pagamento, ela é referência para coisas que eles estão pensando ainda. Então, se eu falo nas plataformas digitais, é pensar assim, se ela pulverizou, se essa digitalização integra as nossas ações, se o próprio Ação BEPS, né, que da OCDE, traz essa integração e digitalização, como que eu posso avançar com essas harmonizações, com isso, de fato, nos próximos dias, para ter o quê? Nesse fluxo aderente, mas com a informação necessária que os fiscos precisam trabalhar. Né? Que aí eu vou ter fortemente o streaming, fortemente as operações, né? Quem aí não vivenciou o impacto, lembra da discussão aí da taxa das blusinhas? Né? Quando eu vi minha mãe que não sabe nem usar uma rede social comprando na Shein, né? Não pode colocar, é porque você vê o impacto de que como que o cidadão se tornou um comércio transfronteiriço. Então vamos analisar aí essas questões. Pode ir, Flores, na próxima perspectiva. E aí, ter esse olhar também do quê? Flores, dá uma olhadinha se voltou, se não passou duas de uma vez, você está tomando mais tempo. Não, é isso mesmo. Então pode ir. Então, só em termos de explicação, em termos se a gente vai pensar esse olhar de que eu preciso integrar, eu preciso de ter algo que essa fluidez, o split payment, seja um elemento do... Se tinha uma discussão muito que se eu pensei na era industrial como a ferrovia, tem uma reflexão hoje que a ferrovia da era do comércio digital é um meio de pagamento. Então, essa associação, essa integração, ela vai acabar trazendo toda a perspectiva de o split payment ser esse elemento que integra com o documento, que esse documento, a partir de agora, ele é a única vez que ele foi construído, aí ele pode ser, em algumas perspectivas, como com a DERE, trazer algumas informações, outras informações podem ser recortadas, é importante ter essa perspectiva de que você precisa, ao final, essa geração de crédito, esse não aprisionamento, nem esse represamento, mas essa rapidez, essa agilidade do modelo, porque é o que, de fato, ao final, ele vai gerar elementos para apuração assistida e aí ele vai também fazer a não cumulatividade ser, né, algo que possa ser evidenciado e não questionado como a gente vivenciou. Então, essa coleta de dados que passa pelas plataformas, esse fluxo de informações aliado aos meios de pagamento, é o que pode trazer, o que pode dar as respostas desse documento, estruturado de uma forma que possa caber dentro das nossas perspectivas. Mas pode ir. E aí, assim, como que eu posso pensar essas fronteiras líquidas agora das plataformas? E aí eu tenho que pensar, quando eu falo lá dos modelos OCDE, da ação BEPS, pensar em alguns padrões mundiais, porque esse comércio não é unicamente. Eu tenho que pensar que para o nanoempreendedor
que hoje está indo para a plataforma utilizando uma declaração de conteúdo, em algumas situações também as notas fiscais de serviços. Eu tenho que pensar nas situações do streaming efetivamente aí do consumo de áudio, vídeo, das logísticas. E aí, qual que é o modelo que pode fluir e ser aderente a esse contexto? Como que ele pode gerar essas operações, essas informações? Então, desde a microeconomia local, e aí eu pensando essa questão da aderência dos documentos, e aí essa situação hoje, né, dessa economia sem fronteiras, que aí ela vai conversar com essas situações, e aí pensar qual pode ser o nosso radar, que é o que fala para as plataformas estrangeiras. A questão do câmbio, as operações, e aí a relevância da DERE para esse aspecto também. E outros aspectos que a gente for discutir, a questão dos criptoativos, que estão na reforma. Como que a gente vai... Ali foi pensado ainda na prestação de serviços, mas esse momento aí que as stablecoins lastreiam e as operações, como que eu vou transacionar também esse fluxo que sai do micro até o global e aí bem essa questão amarrada. Pode ir para caminhar para o nosso encerramento. É essa perspectiva que eu queria deixar mais por consolidação, para eu encerrar minha fala, que eu vou ter esses princípios, está ali, o all-in-ones como transmissão de dados, a questão do split payment como essa forte de recolhimento efetivo e não represamento dos créditos, o documento, os novos modelos, mas eu queria deixar rapidinho já para encerrar minha fala nesse seguinte aspecto. Estamos em Recife, Pernambuco, e uma das maiores lições da história da tributação se passou aqui, quando nós achamos que foi uma maravilha que veio, aí eu quero deixar essa reflexão de que para onde vamos? Porque mudar não é o problema. Mudar, a gente sempre está sujeito a mudar. E aí tem aquela frase evolução, né, que todo mundo pensa evolução como melhoria e não evolução como mudança. E a gente tem que sempre se pensar para onde a gente está indo. Qual é o caminho? Porque se você sempre pensar que evolução é melhoria, cuidado que às vezes lá no atestado de óbito vem evolução para óbito, né? E você não quer melhorar desse jeito de forma alguma. Então, tragam esse exemplo de Pernambuco, que quando aportou aqui a Companhia das Índias Ocidentais, e aquele príncipe Maurício de Nassau ofereceu as melhores soluções, infraestrutura, ofereceu algo que poderia ser diferente da nossa história de tributação portuguesa. Aí o que ele fez? A gente foi para lá, foi convencido, achou que poderia ser interessante, só que quando chegou a fatura, os portugueses que aqui estavam, os brasileiros que estavam aqui, passaram a ver que não era tão bom quanto foi. Então, vocês sabem o que aconteceram, trocamos o domínio holandês para o domínio português de volta, mas foi o peso tributário que decidiu sobre isso. Então, o maior dos pernambucanos deixou o seguinte recado: sejamos realistas e esperançosos. A reforma está aí, cabe a cada um de vocês transformá-la e dar a resposta que a sociedade brasileira espera de nós. Beleza, pessoal? Obrigado, já não vou devolver o tempo aí. Tchau, tchau. Tem tempo ainda? Vamos voltar.